turma de lá. Bom, mais uma perguntinha. Vamos lá. Só voltando mais um pouquinho, só para matar 97 ali, o Mundial de 97, qual a sua opinião, Marcelo? O que aconteceu ali, principalmente na questão dos jogadores novos que entraram praticamente para fazer um jogo, né? E aquele grupo ali que estava tão fechado ali, meio que se esparramou um pouquinho, né? E os jogadores importantes ali não participaram, né? Do Mundial de 97. Sim, essa questão do Mundial, cada um desse grupo de 97, os que conquistaram a Libertadores, a gente já conversou muito sobre isso, cada um tem uma opinião e normalmente é bem parecida. A minha, eu acho que a gente poderia ter vencido, como não venceu, enfrentamos um adversário muito forte, que foi o Borussia, mas eu acho que a nossa vamos dizer assim, o título a gente perdeu, para mim, com a saída do Paulo Torre já logo após Libertadores, por alguns problemas de relacionamento entre ele e o diretor de futebol na época, todos sabem, eu falo mesmo, porque isso é verdade, acho que foi com o Moraes, e o Paulo, o que eu fiquei sabendo é que o Paulo teve a proposta do Flamengo, mas ele queria continuar, né, no Cruzeiro, mas aí por esses problemas de relacionamento, e a gente pediu muito para que ele continuasse, enfim, aí não ficou. E o ambiente nosso era muito bom, como eu falei antes aqui, era muito bom, era um ambiente bem de família, profissionalismo, de determinação, de muito treino. A comissão técnica do Paulo, ela era assim, o Renê, o Gilvan, o preparador físico, era muito profissional e muito gente boa. Mas aí ele saiu e chega o Nelsinho, é o que eu sempre digo, não tenho nada contra o Nelsinho, nada. Se ele não me botou para jogar, era a opção dele, a gente tem que respeitar o treinador. Se ele tirou o Gotardo, se ele não levou no Chiquinho, foi a decisão dele. Mas que, infelizmente, essa situação deixou o grupo muito chateado, isso aí aconteceu, né? Todos ficaram chateados, todos. Então o ambiente começou a ficar diferente. Poxa, aí a gente fez um brasileiro muito ruim. Não acredito que a gente, com a história que a gente tem no Cruzeiro, que a gente ia deixar de ganhar os jogos para querer derrubar o Nelsinho ou para vir um outro treinador, também porque a gente tinha o nosso nome no jogo também, né, ali para poder a gente ter as conquistas e a gente mesmo ir para o Mundial. E aí o brasileiro foi muito ruim, muitos problemas dentro do campo, fora, que acontece, né, o ambiente não estava legal. E aí aconteceu, né, da situação da gente ir até o final e brigar para não cair no brasileiro, e aí vinha as contratações. Eu digo porque, assim, eu convivi com o Bebeto depois, pouco tempo, mas convivi com ele, conversei algumas vezes com ele, muito pouco. Donizete, Pantera, a mesma coisa. O ano passado eu estava com o Gonçalves, nos Estados Unidos, ele está morando lá, eu fui num evento lá e encontrei com ele. São todos caras, assim, grandes jogadores, carreiras assim vitoriosas, pessoas do bem também, não vi nenhum tipo de problema. A questão é, contratar os caras para fazer um jogo e depois ir embora. Eu, às vezes, aceito de uma forma, mas não sei se o Cleison aceitou, não sei se o Nonato aceitou, não sei como é a forma que o Donizete Oliveira reagiu, como o Fabinho, como o Ricardinho, como o Dida, cada um tem um jeito. Eu sempre tive o respeito por eles, até pelo próprio treinador. Agora, em algumas situações, ele errou, como a gente errou, como a própria diretoria errou, e aí todo mundo reconheceu o seu erro, não jogar para cima de um ou para cima de outro. Então o ambiente não ficou legal e aí a bola não entrou. Poderia ter vencido, mas assim, se fosse para os caras da Libertadores, poderia ter vencido, poderia não ter vencido também. Mas a forma que foi conduzida até o Mundial já foi tudo errado. Então, sim, sou bem tranquilo falar em relação a isso. E aí, meu amigo, aí não deu certo, mas o ambiente ficou muito ruim. Para mim, essa é o que eu passo, assim, de ambiente que não estava legal. Pois é, eu acho que se tivesse perdido com aquele grupo da Libertadores, aquela equipe, eles sem essas emendas que fizeram ali, né, no decorrer ali, eu acho que a torcida teria sofrido menos, sabe? Eu acho que seria um negócio mais bonito, assim.
complicado. Mas você quis dizer, você falou, o ambiente não estava bom e aí o Apolo passou a não entrar. Mas o que você quer dizer? Você quer dizer que o cara está desanimado e aí eu não vou entrar mesmo, então não vou. Ele não tinha motivação, não foi, não foi isso, não foi, porque o Mundial, ele por si já motivava a gente. Eu acho que foi a forma como a própria comissão técnica do Nelson conduziu as situações, né? Teve momentos de jogo que ele chegou num jogo em Buenos Aires, por exemplo, contra o Independiente, né? Não sei se foi, devia ter sido Mercosul, Supercopa, esses torneios internacionais. E aí a gente estava perdendo de 1-0 o jogo e a gente achava que dentro do campo estava jogando bem. Eu lembro essa foi uma situação comigo e com o Roberto e um outro jogador, acho que foi Nonato. E ele entrou no estilo dele, sim, um cara muito, né, fervoroso, assim, um cara que gritava muito, mas era o perfil dele. E a gente tomou um susto, ele começou a dizer que o Cruzeiro era time de dono, né, que eu queria ser dono do clube, Nonato, enfim. E ali, depois daquele dia em diante, assim, eu fiquei muito assustado e muito chateado. Mas, enfim, e aí tiveram várias situações. A verdade é que tiveram várias situações com o Nonato, com o Gotardo, que não foi nem para o Mundial. E aí acabou o ambiente ficando muito ruim em relação a isso, mas não por falta de motivação, de tirar a perna, como eu falei, pela responsabilidade que a gente sempre teve de jogar no Cruzeiro. E foram uma sequência de erros que acabou ficando ruim. Tipo uma situação para poder ficar mais clara assim, para o torcedor, a maioria não gostou da gente, antes de ir para o Japão, ter que ir para Atibaia, já que a gente tinha a Toca da Raposa. Então, assim, ficou um negócio meio chato, assim, para que ir para Atibaia? Mas nós, como atletas, teríamos que, né, concordar, né, e ter que ir, porque o clube quis ir para Atibaia, enfim. São coisas que acabam, de uma certa forma, influenciando. Mas, sim, faz parte do passado e o torcedor ficou chateado, claro, mas, assim, é uma situação bem difícil. Se fosse para falar tudo o que aconteceu, a gente também tem que falar muita coisa aqui. Eu acredito que vocês ficaram, os jogadores, né, os jogadores que estavam no Cruzeiro, ficaram isentos da torcida, por exemplo. A torcida não ficou chateada, exatamente por causa que vieram jogadores que não tinha nada a ver com o contexto. A torcida assustou. O próprio torcedor assustou na época, né? Porque queria que o Palhinha tivesse, né? Queria se segura o Palhinha ali, era... Palhinha, até a questão que ele foi logo depois da Libertadores, ele foi para o Mallorca, né? Então, assim, é uma questão também que o cara, né, teve a oportunidade de jogar na Europa, não teve como ficar. Palhinha também foi uma perda muito grande, o próprio Paulo Autori. Então, assim, eu acho que, assim, serve como lição, né? Mas se tivesse, como eu falei, poderia ter perdido também da mesma forma, mas se tivesse mantido ali da mesma forma ali, eu acho que o Paulo ia saber conduzir melhor o grupo.